Bienvenidos a la Feria Virtual del Libro de México. Presentamos Café con Poemas Sorocaba, Frida Kahlo, con el embajador cultural Romário Filho, presentadora Priscila Mancusi, Brasil. Puede iniciar, muchas gracias. Obrigada. Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro na Feira Internacional do Livro do México, em homenagem à querida Frida Kahlo. Hoje é um dia muito especial, nesse domingo caloroso aqui no Brasil. Está muito quente e vamos aí acalorar um pouco mais com os nossos poemas. Eu quero agradecer imensamente a toda a organização desta feira, todas as pessoas que organizam esse movimento, pois marca-se um tempo de democratização do acesso à arte, criando um ambiente de interação entre culturas. É um marco importantíssimo para a cultura no mundo e agradeço também a todos que estão nos assistindo, aos poetas presentes e ao convite de nosso querido e nobre embaixador e poeta Romário Filho. Hoje vamos revisitar a vida, a dor, a força e a beleza dessa mulher que se transformou, que transformou o sofrimento em arte e identidade em revolução. Ela, Frida Kahlo, nasceu em 6 de julho de 1907, em Coyoacán, no México. Seu nome completo era Madalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Desde pequena, viveu entre a fragilidade do corpo e a força de um espírito criativo. Enfrentou poliomielite aos 6 anos, preconceitos, limitações físicas, mas também cresceu cercada de arte, fotografias, cores e da vida vibrante do México. Aos 18 anos, sua vida mudou para sempre. Frida sofreu um grave acidente. Um ônibus foi atingido por um caminhão e uma barra de ferro atravessou o seu corpo. Entre cirurgias, recuperação, dor e solidão no quarto, Frida encontrou um espelho preso ao teto e um pincel. E assim nasceu a artista. Ela dizia: Pinto a mim mesma, porque sou o assunto que conheço melhor. Belíssimo. Eu iniciarei a apresentação com um poema de minha autoria. Se chama Frida de Cores Vibrantes. Mulher de força vibrante, que expressou sua vivacidade em pinceladas marcantes. Seus traços tão fortes e intensos deram voz ao grito abafado pelo tempo. A vida lhe quebrou em partes que jamais conseguiste repor. Levou embora as ilusões que por inocência você acreditou. O destino a colocou em desafios que corajosamente você enfrentou. Foi mulher livre e destemida e resistiu a tudo que o tempo lhe apresentou. Frida Kahlo, seu nome na linha do tempo, te eternizou. Suas obras em cores vivas nos presenteou. Seu legado autêntico e vivaz nos libertou. Sua voz entre seus traços a diferenciou. Sua mensagem continua viva, descrevendo o sofrimento de mulheres em dor. Seguimos em frente, agarradas em cada tela que sua expressão tão viva nos deixou. E essa então foi a minha homenagem à grande Frida Kahlo. Obrigada. Dando sequência, eu quero convidar Karina Gameiro para fazer a sua homenagem à grande Frida Kahlo. Olá, Olá, seja bem-vinda, Karina. boa tarde a todos. Eu sou Karina Gameiro, moro em Araçoiaba da Serra, São Paulo, e vou apresentar minha homenagem à Frida, essa grande mulher. Sou muito fã dela. Para mim foi uma honra escrever e foi muito fácil
fazer esse poema. Esse foi um dos poemas mais fáceis de escrever, Que porque eu tenho bom. um amor muito grande pela Frida. Eu tive contato com a obra da Frida, eu era menina ainda, uma professora de arte, né? Me apresentou, e sempre fui muito apaixonada por ela e pelos significados das obras da Frida, que todos têm um significado muito forte. Então, Sim. eu vou ler meu poema, Frida, Fogo e Carne. Frida não pediu permissão, fez da dor um estúdio, do sangue um pincel e da alma uma obra-prima. Ela não amou leve, amou até quebrar os ossos, até confundir amor e abismo, até se tornar a própria pintura viva. Chamaram-me de intensa, mas era apenas verdade demais para caber em molduras pequenas. Frida era o grito que o mundo engoliu, a flor que cresceu sobre escombros, o espelho que não mentia e por isso revelava. Ela não teve medo de ser humana, nem de ser divina. Fez do corpo altar e a ferida, do amor a ruína e o cimento. Frida era mulher antes de ser mito. Era fogo, era carne e era cor. E ainda hoje, quando o medo tenta me domesticar, eu escuto sua voz rasgando o ar. Pés, para que os quero, se tenho asas para voar? Lindíssimo. Muito obrigada. Parabéns. Que profundo, Karina. Parabéns. Muito bom mesmo. Descreveu assim perfeitamente. A gente assistiu um, documentário sobre a Frida, né? E me lembrou bastante. O seu poema me lembrou bastante o documentário. Parabéns. Parabéns Obrigada, mesmo. Pri. Obrigada. Boa tarde para Boa todos. tarde. Como a Karina falou, a Frida, falar sobre ela mexe com a gente, principalmente nós mulheres, né? Mexe bastante com a gente. E ainda mais nessa semana que a gente vem acompanhando as notícias aí, que vem vindo uma onda assim em, em favor da mulher, contra a violência, né? Contra a mulher. E a Frida, ela foi uma grande expressão de tudo isso, né? Nas obras dela, na arte dela, na voz dela, em tudo que ela fazia, foi sempre levantando essa bandeira. E por isso que eu falei no meu poema também no final que a mensagem dela continua viva, né? Entre nós. Dando continuidade, eu vou convidar a Cris Pimentel, poeta Cris Pimentel, para vir fazer a sua homenagem à grandíssima Frida Kahlo. Boa tarde, tudo Boa bem? tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Também gosto muito de Frida Kahlo. As suas obras têm um grande valor cultural, né? Não Sim, só para o México, inclusive meu poema tem um verso sobre isso, quanto para o mundo, para as mulheres do mundo inteiro, né? sim. E então eu vou ler o meu poema Cores e Dores. Força, foco, fé. Mulher de infinitas lutas, arte que expressa o profundo do ser. Marcou época, trouxe luz ao sombrio caminho feminino de incertezas e solidão. Voz que não se calou, voz que do México ao mundo ecoou. Das cicatrizes, sua arte, retrato de angústia libertada de si. Em cores, seus valores. Em pinceladas, suas dores. Em cada obra, vida. Seu nome, Frida. Obrigada. Sensacional. Muito bom, Cris. Ficou ótimo. Obrigada. É um poema bem profundo também, é, trazendo para nós aí essa homenagem maravilhosa à Frida. Cris, quer falar um pouquinho sobre a construção desse poema? Eu conhecia obras de Frida, mas não tinha nunca ido a fundo em sua biografia. Uhum, Então eu li a biografia, identifiquei, né, essa força toda dela, e aí eu construí o poema
em cima, baseada mesmo na luta, na força, em tudo que ela sofreu no acidente, nas relações interpessoais também, né? Em Sim, relacionamentos. Então, toda essa força dela. E ela ecoou do México para o mundo após sua morte. Então, isso sim, também na biografia dela me marcou bastante. certo. Se você falou de onde você é, Cris? Eu sou aqui de Sorocaba, sou de São Paulo, mas moro atualmente em Sorocaba e faço parte do movimento cultivista. Café. Perfeito. Muito obrigada, Cris. Obrigada a você. Uma ótima tarde. Parabéns pelo poema, viu? Obrigada. Amor, Política e Intensidade. Frida e Diego Rivera. Frida se apaixonou pelo muralista Diego Rivera, com quem viveu um relacionamento intenso, cheio de arte, política, inspiração e também infidelidades e rupturas. Foram casados, divorciados e casados novamente. Eles compartilhavam ideais revolucionários, faziam parte do Partido Comunista Mexicano e conviviam com grandes nomes do pensamento e da arte, como Leon Tro- Trotsky, com quem Frida também teve um relacionamento amoroso. Então, aqui também nós trazemos uma parte aí, mais uma parte da história de Frida Kahlo. Dando continuidade, eu quero convidar a nossa querida poeta e escritora Cris Vacareza. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Cris, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeci pela oportunidade de estar aqui com vocês. E falar de Frida Kahlo é sempre falar do feminino, né? Que é tão forte na obra dela e na vida que ela viveu. Então, meu poema, ele se chama Acidentalmente Frida. E ele diz assim: para além da paralisia que na infância lhe afinou uma perna, mas nunca a imobilizou, haveria outro acidente no caminho da jovem Frida. Um bonde errante que, no literal da vida, um dia a atravessou. O ferro que rasgou sua carne cravou cicatrizes indeléveis. O tombo engessou seu corpo sem acorrentar sua alma. E mesmo com a espinha partida, Frida jamais se dobrou. Tudo aquilo que doía, ela pintava, transmutando a própria dor. Lágrimas viravam pingos de tinta, cacos viravam flor. Os incidentes da vida nunca lhe calaram o amor. Frida amou sem medidas e outra vez se acidentou. Dessa vez não foi uma batida. Por Diego, toda a sua vida literalmente capotou. E outra vez costurou seus retalhos e seguiu dilacerada, mas de cabeça erguida. Ser amada não foi, se amada não foi na mesma medida, se quis ser mãe e não foi atendida, não estancou nem retrocedeu. E a saída para purgar tanta dor, a resposta estava nas telas, que em vivíssimas cores sua mão dolorida pintou. Parabéns, Cris. Profundo. Que homenagem maravilhosa, querida Frida Kahlo. Ficou sensacional. Eu fico Obrigada. encantada com tanta criação que o pessoal traz aqui, com tanta qualidade, um poema mais lindo que o outro. E a gente percebe realmente que há um engajamento, um aprofundamento para conhecer melhor a escritora. Compartilhe conosco, Cris, como que foi a construção desse poema? Você já tinha escrito? Você escreveu para o sarau? Então, eu fui pesquisar mais a fundo a vida de Frida. A gente tem essa imagem da pintora, né, da mulher forte, mas não conhecia tão profundamente a vida dela. Então, fui pesquisar e realmente é apaixonante, né, a vida de Frida. E eu fiz esse poema baseado nessa vida dela. Fiz agora para o Sarau. Perfeito. Muito obrigada, Cris. Parabéns pela sua Tá? participação, parabéns pelo poema e obrigada por estar aqui conosco compartilhando sua arte. Obrigada a vocês. Boa tarde. Boa tarde. Corroborando com o poema da Cris, né? Vou trazer mais um trechinho aqui da vida de Frida Kahlo. Frida transformou sua dor em símbolos, sonhos, cores fortes e imagens marcantes.
Sua pintura revelava a dor física, o corpo ferido, os abortos espontâneos, a identidade feminina, a força do povo mexicano, a solidão e a coragem. Ela abriu caminhos que poucas mulheres haviam ousado trilhar na arte. Frida pintou aquilo que muitas viviam, mas ninguém falava. Frida aí é um grande exemplo de coragem, né? Se hoje é difícil a gente falar mulher, as mulheres, imagine naquela época. E ela teve não só coragem de falar, mas de gritar com a sua arte ao mundo, tudo aquilo que as mulheres queriam dizer e não podiam, não, e eram caladas. Dando continuidade, eu quero convidar agora o nosso querido poeta deixa eu ver aqui. Eu ia chamar o Djalma, mas na verdade na sequência é a Débora Domingues, desculpe. Débora Domingues, nossa querida poeta Débora Domingues. Olá, Olá, Débora, seja boa bem-vinda. tarde. Obrigada. Eu sou Débora de Sorocaba. É um prazer para mim estar participando desse sarau hoje com esse tema maravilhoso. A Frida é uma personagem que eu gosto muito. É, também a conheci através de professores na escola e me apaixonei. Quando eu penso numa figura feminina, ilustre, de potencial, eu sempre lembro da Frida. É uma pessoa que deixou um legado muito forte. Sim, O poema que eu escrevi para ela foi especialmente feito pro sarau mesmo, né? Não tinha nada escrito para ela, mas não foi difícil, assim como a Karina disse, não foi difícil porque a gente só olha para ela com olhares maravilhosos mesmo. O sim. meu poema se chama A Mexicana. Uma mulher frágil e ao mesmo tempo tão forte. Frida Kahlo falou das suas desventuras, dos amargos que a conduziram a produzir obras que tocam em nós como chama acesa. Ela falou do amor, da dor e da sutileza que era ser ela. Na arte, retratou a identidade da dor, da paixão, das perdas e interrupções, do sonho que não realizou, das verdades que acreditava. Na vida, teve coragem de ser ela mesma, teve a coragem de ser uma figura feminista, deixando claro seu desejo pelo respeito à diversidade. Mexicana, pintora, escritora, mulher. Não precisava de pés, porque tinha asas para voar. E voou alto, e ainda voa por aí e por aqui. E em cada pouso vai distribuindo os frutos do seu legado, do seu saber. Que todos nós, que todas as pessoas possam com ela aprender. Onde não puderes amar, não te demores. Perfeito. Muito Obrigada. bem. Parabéns, Débora. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo poema, ficou maravilhoso. Obrigada, Como eu que você agradeço. já compartilhou aí que fez especialmente para o sarau, né? Então já Sim, deu a sua resposta, viu? Um bom tá domingo para certo. você. Obrigada igualmente para todos. Obrigada. Continuando mais um trechinho aqui da vida de Frida, né? A Frida, ela tinha uma presença física muito marcante, né? Ela utilizava de apetrechos, né? Flores no cabelo, roupas coloridas, sobrancelhas fortes, roupas típicas do México, né? Ela realmente era a pessoa que gostava mesmo de toda aquela cultura, a cultura mexicana, né? Acessórios grandes, saias longas que escondiam as sequelas da poliomielite, coletes ortopédicos que ela pintava como telas. Sua imagem era ao mesmo tempo proteção e manifesto. Tudo que ela fazia, a gente tem a impressão de que era realmente para falar alguma coisa, né? Ela não era aquela pessoa que andava sem algum propósito, né? Ela realmente parecia ter muitos propósitos aí em tudo que ela fazia. Vou convidar o Ricardo Oliveira, escritor Ricardo Oliveira. Vamos ver se esse vai dar certo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ricardo, seja bem-vindo. Para mim é uma alegria e uma honra poder estar com vocês, né, e poder falar um pouquinho de Frida, né?
E Sim, para mim eu já conhecia, mas não de forma tão profunda, né? Sou de São José, Santa Catarina. E olhando um pouquinho para minha arte, um pouquinho, né, pelo meu momento que eu estou vivendo, eu e ela acho que ficamos um pouquinho mais próximos. Tanto que, bacana, o que bom. tanto que o poema se chama Frida e Eu Mesmo. E diz o seguinte: lá no coração poético de um Coracan, no México, entre paixões, dor e sofrimento, a perseverança que a fez artista, que o mundo ficou então sabendo. Frida Kahlo, com suas cores vibrantes, a energia do povo mexicano, em suas roupas, adereços e pinturas, mostrou a sabedoria da mulher a transpassar seu tempo, sua época e a sociedade e revolução. Como admiro por sua história e olho para a minha com vislumbre e vejo que de amor vivias, quando com Diego Rivera tornaste a amada querida. Este que descreveste como o grande amor de Frida, após retomar os movimentos do corpo e suas pinturas, disseste apresentar a seu já famoso pintor, a qual se rendera. Mas infidelidade ele fora durante o casamento contigo, com traições constantes, até mesmo envolvendo com sua irmã. Isso mal fez-te, para compreender as cicatrizes que consumia-te. Mas as tuas obras, ó sonho dos meus devaneios, quem dera ter te visto em 1910 ou em 1954, para veres minhas escritas, enquanto eu, as telas que inspiram-te a pintar, começaste e seu autorretrato com vestido de veludo, com base na visão que tinha a partir de um espelho em seu leito. De dizer que querida, queria pintar o que via com os próprios olhos, e isso encantou-me profundamente que parecia estar em ti. A verdade com que eu mesmo observava a minha distância e não enxergando a essência com que minhas poesias nutriam. Ah, e sua vida adulta revelou a feminilidade sua, que nas artes trazia tantas temáticas, como questões íntimas, abortos, partos e a crueldade do feminicídio. Como fazer versos perfeitos do jeito que fizeste, ó querida, ao chocar todos com unos quantos piquititos de 1937, no qual esta tela traça uma mulher nua e ensanguentada em uma cama e um homem que ao seu lado está segurando uma faca? No que este momento fora para ti, menina, tão revelador, que levou-te a pincelar com desenvoltura, na maestria com que o fizeste? Conte-me agora, sem esconder-me nada por obséquio? Sim, foi de um caso que tornaste conhecimento, tratando-se de um marido que matou a esposa, o ciúme, e disse diante do juiz que foram apenas uns cortes pequenos na sua generosa tentativa, pretensiosa de ser então absolvido. Abro minhas pálpebras e contemplo todo o seu ciclo, a sua fragilidade exposta. Lembra-me a minha e meu não domínio sobre minha estrutura, minha mente e meu espírito. Mistérios insondáveis, dos quais fomos unidos. E se fosse agora, nesse instante, será que teríamos uma pausa para um vinho? Parabéns, Ricardo. Nossa, arrasou. Muito bom. Fez aí quase um romance, uma história mesmo da Frida. Ficou ótimo, maravilhoso. Parabéns, viu? Obrigada por esse poema, obrigada por compartilhar conosco a sua arte. Obrigada pela sua dedicação aí, buscar a história da Frida para fazer esse poema. Parabéns. E, né, eu te agradeço essa oportunidade, essa alegria de estar falando de uma artista, né, como a Frida. Obrigada, viu? Uma boa tarde para você e continue conosco aí. Obrigada.
Agora vamos dar continuidade convidando o nosso querido poeta, que agora vai dar certo, Djalma Moraes. Olá, estão me ouvindo agora? Olá, sim. Oh, agora Isso, tá ótimo. tá ótimo, né? Eu tive que passar para o celular porque no computador não estava dando certo, Ah, tá? entendi. É, até falar um pouquinho, a Frida sempre foi uma figura que me instigou. Eu sempre gostei de pessoas que remam contra a maré, Uhum, sabe? As pessoas que interessante. têm coragem de lutar contra o sistema, lutar contra as dificuldades da vida, e ela demonstrou isso. Eu Sim. conheci um pouco do Diego Rivera, porque eu dei um curso e no curso tinha um material sobre ele, os Uhum, murais, essas coisas todas, né? E sim, quando eu conheci a história dos dois, eu vi que eram histórias de conflitos, atritos, gritos e amores, né? sim. Isso é uma coisa interessante, né? Me estimula. Eu compus uma ode à Frida, né? Porque me senti identificado com a dor e com toda a luta que ela fez. E o que me entristeceu foi que o pessoal só conheceu a Frida intensamente depois que ela morreu. Infelizmente, né? Infelizmente, né? Seria Sim. um modelo. Inclusive, até complementando, né? Hoje está tendo um movimento muito grande no Brasil inteiro com relação à luta contra o feminicídio. Eu acho Sim. que a Frida seria uma bandeira ótima para o pessoal levantar, porque assim a mulher precisa ter coragem de reagir e se unir para reagir, porque sozinha é meio difícil fazer as coisas, Sim, né? com certeza. Mas hoje à noite nós vamos ver o resultado, porque deve passar em tudo quanto é TV. Aqui em Santos está um burburinho tremendo. Eu já vi algumas fotos, vídeos, tal, e eu estou muito feliz por isso. Então vamos lá. Ode a Frida. Uma rosa não vive sem o brilho de um olhar. Seu perfume não se difunde sem que haja alguém para nele se embriagar. Assim Frida se fez diante da vida, da natureza, dos desafios. Tornou-se flor, tornou-se espinhos. A cada dor sofrida, a cada obstáculo surgido, do amor e da dor criou a arte. Das lágrimas contidas, das feridas do corpo e da alma, brotaram cores, brotaram gritos, em forma de quadros, de mensagens, que retratavam inquietude, desejo de viver, de ser, de existir. Fiel às próprias raízes, revoltas que eram, sempre defendeu a liberdade e a livre expressão. Na cama, entre seus amores, nas telas, em sua profusão de cores, lembrava suas origens entre dois continentes, tão próximos, tão distantes. Unidos pelo mesmo sangue, Frida, sofrida, amada, abandonada, gritando a plenos pulmões, nas telas, na sociedade, na vida. Frida, sofrida, mas não derrotada. Vivida, subtraída, nunca submetida. Excelente. Sem palavras. Muito bom mesmo. Parabéns, Djalma. Ficou assim perfeito, né? Trouxe toda essa força da Frida, toda essa resistência. Como, quando você fala que é sofrida, mas não. Não é, derrotada. não derrotada. Nossa, isso foi sensacional, né? Quantas pessoas estão em sofrimento, quantas mulheres, né? Mas estão lutando, estão não são e não é por isso que são derrotadas, né? Tem que erguer a cabeça e ter aí a Frida como exemplo aí de força de luta, né? Que ela realmente foi uma pessoa assim muito resistente mesmo a todos esses os desafios que a vida colocou para ela, né? Sim, sim. Muita coragem, Muita né, coragem. diante de tudo isso que aconteceu. Até complementando, eu li a biografia e, ao mesmo tempo, aquilo mexeu muito comigo. Foi uma coisa que mexeu muito, porque eu vi assim, ela procurou o tempo todo manter a cabeça fora d'água, independente de toda a turbulência que ela vivia. Sim, E, sinceramente, me comoveu muito. Eu não senti pena, muito pelo contrário, eu senti assim um desejo muito grande de conhecer, de conviver, porque assim, ela não era uma pessoa fácil, não. nem um pouquinho, mas ao mesmo tempo era uma pessoa que ela criou um paradigma. A partir dela, as mulheres na arte passaram a ser diferentes, Sim, deixaram de sim, ser submissas ao padrão masculino, né? Inclusive, ela impressionou até o Salvador Dalí, sim, né? Até ele verdade. ficou impressionado com ela, ele que era
extremamente crítico, né? Agora eu Sim, falo simplesmente da Frida mulher, né? Eu acho que assim, ela como mulher, ela procurou viver a intensidade, ser mãe, ela procurou, sabe, expandir esse amor, independente de tudo que aconteceu em volta, mas ela assim, ela sempre se negou a se deixar abater. Isso para mim não tem preço. com certeza. E sempre com muita intensidade também, né? Tudo Muita muito intenso, intensidade, muita tudo muito cor, intenso. muita, sabe, as formas É, assim agressivas, né? Você olha, parece assim que está dando um soco no estômago. A gente verdade. vê as pinturas, a aparência dela, né? É, E por isso que o pessoal às vezes esperou ela morrer para glorificar, porque se começa a glorificar em vida, ninguém segurava, é verdade, com né? certeza. Isso é verdade. Djalma, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo poema. Muito obrigada Obrigado. mesmo. Um ótimo domingo, tá? Para você E também. vamos continuando aqui com os Tá outros ok, poetas, tá bom? Um abração. tá bom. Igualmente. Obrigada. Tchau, tchau. Continuando agora, eu quero convidar o poeta Rico Cassiano. Agora, dando continuidade, eu quero convidar a nossa querida poetisa da luz, Shirley Ferro. Seja bem-vinda. Vamos lá, o prazer é meu, mais uma vez estar aqui com Café com Poemas, nesse encontro tão grandioso para todos nós, escritores, poetas, né? Sou de São Paulo, capital, e fiz uma poesia para ela chamada Quando a Dor Virou Cor. Da dor fez raiz que o tempo não dobrava, e o corpo tão infeliz, mesmo assim, pintava. Rasgou sua prisão, metade sombra e luz, costurou seu coração, transformando sua cruz. No espelho se encontrou, ferida, mas inteira. Cada lágrima que chorou virou cor verdadeira. As duas Fridas surgiram na alma dividida, duas dores que se uniram para sustentar a vida. Trouxe o México em flor nas saias que rodavam. Em cada traço de cor, antigas vozes falavam. E mesmo quando partiu, deixou luz na aquarela. Todo o amor que sorriu permanece em sua tela. Bravíssimo, lindo poema, Shirley, como sempre, muito bom, viu? Muito Parabéns, obrigada. obrigada por essa homenagem maravilhosa, Frida Kahlo. Você quer compartilhar conosco como você escreveu esse poema, se foi para o sarau, se o tema do sarau te fez buscar um pouco mais sobre a vida da Frida, você já sabia bem sobre a Frida? Bom, vamos lá. Eu escrevi para o sarau, tinha muito pouco conhecimento, intimidade com a história dela, fui buscar, né? Encontrei algumas coisas próximas de mim, né? Porque eu acho que todo poeta e artista, né, costuma transformar a dor, né, ou em arte, ou em escrita, né? Sim, E como eu sempre falo em algumas poesias minhas, eu transformei a dor em amor e o amor em poesia. Quando ela fala dos abortos, passei por tudo isso, né? Senti o sofrimento, eu sei o que é. E foi muito bom escrever sobre ela mesmo. É uma guerreira, uma mulher sim, que nunca desistiu, né? Porque assim, sim. não importa o tamanho da dor e o desafio que a gente carrega, né? Importa a vontade de lutar e ultrapassar aquilo. É Com isso. certeza. Ótimas palavras, exatamente, Shirley. Isso é o mais importante, é a gente ter coragem e seguir em frente, né? Respirar fundo e ir. E para Sempre, conseguir vencer todos os desafios dessa vida, né? com certeza. Muito Muito obrigada, obrigada. Shirley, pela sua Eu que participação. Parabéns agradeço. pelo poema. Muito obrigada. Dando convidar a escritora e poeta Lana Coelho. Boa Boa tarde, boa seja tarde a bem-vinda. todos. Obrigada. O meu poema eu escrevi especialmente para esse evento hoje. E eu já conhecia a história da Frida, já tipo de escola, trabalhinho de faculdade. Eu precisei me aprofundar mais na história agora pela biografia. Fiz bastante pesquisa e construí um poema para ela, em homenagem a ela. Perfeito. Meu poema se chama
Frida, mulher de fogo e flor. Frida, mulher de fogo e flor, que pintou a dor sem pedir permissão, rasgou a própria alma e a transformou em beleza. Na casa azul mexicana, tinha alma livre, na vida árdua floresceu tua força indomável. Carregaste no corpo a tempestade e na arte o céu aberto que te salvava. Frida, tua força é sussurro e tempestade. É sangue, cor e verdade. É vida que insiste. Tua história continua a ensinar quem vive que viver, lutar e amar, apesar de tudo. Espero que gostem. Parabéns. Maravilhoso. Muito Obrigada. bom. Parabéns, Lana. Ficou ótimo, Obrigada. excelente. Obrigada pela partilha, obrigada por esse poema Eu que maravilhoso, agradeço. viu? Obrigada pela Muito sua obrigada. participação. Obrigada. Uau! Um poema mais lindo que o outro, mais forte que o outro. Aqui todos foi unânime a voz, né? Que todo mundo se identificou um pouquinho aí com alguma dor ou algumas dores da Frida, porque eu acho que é difícil a gente não se identificar, né? Agora a gente está caminhando para a reta final do nosso encontro. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre até foi bacana porque a Lana falou no poema dela sobre a Casa Azul, né? Que eu deixei aqui por finalzinho mesmo. Frida faleceu em 13 de julho de 1954, mas a sua história não terminou ali. Hoje, sua casa, a Casa Azul, é um museu visitado por pessoas do mundo inteiro. Suas obras continuam inspirando artistas, mulheres, jovens, movimentos sociais e amantes da arte. Frida se tornou o símbolo de resistência, criatividade, força feminina, autenticidade, liberdade. Ela mostrou ao mundo que até na dor mais profunda há poesia, há verdade e há cor. E nós também pudemos expressar aqui e mostrar quanto a história da Frida gera poemas e versos maravilhosos, porque cada um aqui trouxe a sua expressão sobre a vida da Frida, e aí a gente viu várias formas, a gente pôde experimentar aqui nessa tarde várias formas em versos e poesia sobre o mesmo assunto, que é a vida da Frida, de Frida Kahlo. Eu quero parabenizar a todos, a participação de todos vocês, agradecer a todos que estão nos assistindo também. Espero que vocês tenham gostado de nossa apresentação, tenham gostado aí de cada poema que foi narrado aqui, que foi lido, né? Tudo foi feito com muito carinho, muita dedicação, e eu só tenho a agradecer. Eu vou deixar esse espaço, gente, que está terminando, para vocês irem agradecendo, tá? Podemos seguir assim na ordem alfabética, começando pela Karina, e aí depois a Cris Pimentel, depois a Cris Vacareza, tá bom? Vocês podem ir entrando e fazendo os seus agradecimentos. Muito obrigada a todos e até o próximo encontro. Bom, gente, foi uma honra participar, ainda mais falar de Frida, né? Que sonho! Quem diria eu um dia escrevendo um poema, né? Falando dessa mulher maravilhosa, que o Djalma falou muita coisa, né? Que é verdade, é um símbolo de resistência. E que a gente possa cada vez mais se inspirar, né? Ela é uma inspiração, é divina, né? E eu Maravilha. quero agradecer ao Romário Filho, a você, Priscila, por essa Obrigada. ponte. Muito obrigada. É uma honra, né? Eu nunca imaginei estar participando com pessoas tão maravilhosas, né? Com artistas tão grandiosos. Então eu quero agradecer a todos vocês por essa tarde maravilhosa. Obrigada, Ká. Muito obrigada, viu? Obrigada por estar aqui conosco, por partilhar conosco aí a sua poesia, a sua arte, a sua presença, as suas mensagens no chat de incentivo, de parabéns. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Pode ir dando continuidade, Cris, seus agradecimentos. Pimentel. Vamos lá. Eu quero agradecer a todos, também agradecer você, o Romário, pelo convite.
Agradecer a história de Frida Kahlo, que, da qual a gente pôde falar um pouco, pôde se inspirar, pôde realmente nos identificar, né? E a todo mundo, cada poema um mais lindo que o outro, cada fala uma mais pertinente que a outra. Agradeço muito a todos. Uma linda tarde, obrigada. Obrigada, Cris. Obrigadão. Obrigada pela sua presença, viu? Obrigada pelo seu poema também, maravilhoso. Eu. Pode falar, Djalma. Olha, eu quero agradecer muito, né, o convite. Eu nunca imaginei na minha vida estar fazendo o que eu fiz hoje, né, de estar participando com um grupo tão maravilhoso de homenagem internacional, né? Nunca passou pela minha cabeça. E logo se tratando de quem? Frida. Eu Sim, acho que ela precisa ser levada às escolas. Essas meninas que estão aí precisam conhecer alguém que teve coragem de levantar a voz no momento em que era muito complicado, né? Ser mulher já sim, não é muito fácil hoje em dia. Imagino naquela época em que não era só figura de apoio, era suporte, porque assim não podia ter voz. Eu acho que seria muito importante, né? Essas meninas conhecerem, né? Os meninos também, né? Porque acho que o ser humano do sexo masculino está meio perdido no mundo atualmente. E ele precisa saber que ele precisa contar com as pessoas, principalmente com as mulheres, como Frida, né, que sim. estão sempre à frente. E assim, meu agradecimento é justamente por isso, né? Vocês me permitiram ir muito mais além do que eu já tinha imaginado, né? E fazer alguma coisa por alguém que assim se tornou muito significativa para mim, né? Ela simboliza as mulheres da minha família, que não eram poucas, né? Minha avó teve 8 filhos, né? Nossa, família Seis grande. mulheres, 6 mulheres. E de outra forma também, né? Estar com vocês, né? Estar com um grupo tão maravilhoso, a gente fazendo tanta coisa boa numa tarde de domingo, ao invés de estar vendo futebol ou enchendo a Sim, cara de cerveja. Mas verdade. agradeço a você, Priscila, agradeço assim essa oportunidade de participar dessa Feira do México. O México é um país que eu nunca fui, mas eu admiro muito, tem uma história riquíssima, linda Sim. Cultura demais. E maravilhosa, né? uma coisa maravilhosa. E outra coisa também, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que nós, que temos o dom de bordar o papel com palavras, né? Ter a poesia como instrumento, a gente precisa se juntar e precisamos gritar mais alto. Está Sim, faltando poesia no coração das pessoas. Eu já falei isso uma vez e vou repetir. Precisamos chegar mais longe, precisamos até ter a poesia, que é um grande veículo da filosofia, né, chegando nas escolas, chegando em todos os cantos e levando essas pessoas famosas e diferentes como Frida para que os alunos conheçam e passem a admirar também. Muito obrigado, viu? verdade. Obrigada, Opa, Djalma. Obrigada pela sua participação. Prazer, valeu. viu? Foi ótimo. Cris Vacareza, quer fazer algum agradecimento? Olá, pessoal. Passando somente para agradecer ao Movimento Cultivista pela oportunidade, Priscila, Leandro, Romário pelo convite, a organização da Feira do México que nos deu essa oportunidade de estar aqui, e a cada um desses poetas maravilhosos que compartilharam tanto, ofereceram tanto e nos inspiraram tanto, né? Porque, como disse bem Sim, o Djalma, e todo mundo falou que é muito necessário a gente falar desse feminino tão sofrido, tão machucado, né? Que Frida verdade. representa tão bem. Então é Com só isso certeza. mesmo. Só agradecer, né, pela oportunidade ímpar. Obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada, viu? Débora, tá por aí ou saiu? Acho que saiu. Podemos então, Ricardo Oliveira? Olá, boa tarde. Eu queria agradecer a Priscila, ao Romário, ao movimento, né, por essa oportunidade de estar aqui. A todos vocês com esses poemas lindos, esses poemas que expressam a arte, o coração do mistério, que é um dos meus lemas, e a verdade, né? E falar um pouco da história de Frida, que me fez enxergar coisas que até então eu não enxergava, e me fez ver que a minha essência, e essa essência poética, para várias mulheres para quem eu tenho feito, deve permanecer e continuar no caminho que sempre
fazer com que elas ouçam e possam também ser ouvidas através da arte e do poema. Perfeito. Obrigada, Ricardo. Obrigada pela sua participação. Obrigado por estar aqui conosco. Muito Eu obrigada. agradeço. Rico, Cassiano. Acho que o Rico tá falhando. Agradecer pela oportunidade de vocês. Ah, agora tá bom, ok? Oi, pode falar. Tô ouvindo. Ok. Isso. Então, agradecer pela oportunidade de estar com vocês nessa tarde, de compartilhar sobre a Frida Kahlo. Para mim, ela é uma figura ilustre do movimento artístico, também do movimento, digamos assim, de lutas pela igualdade entre as mulheres e homens, né, nessa sociedade que nós vivemos. E eu me sinto honrado de estar aqui com vocês, aqui pelo movimento cultivista e também pelo movimento poético nacional. Obrigado. Obrigada, Rico. Obrigada pela sua participação. Obrigada pelo seu poema. Obrigado por estar aqui conosco. E agora, Shirley, poetisa da luz. Fazendo as suas considerações finais aí. Claro. Quero deixar aqui minha gratidão aos organizadores da feira por nos dar essa oportunidade de mostrarmos o nosso trabalho, né, para outro país. Agradecer ao Romário, embaixador, que sempre lembra de nós, né, nestas horas. Sim, A com Priscila, certeza. querida, que cada vez traz inovações para nós que fazemos parte do movimento cultivista, né, Café com Poemas de Sorocaba, que tem engrandecido tanto a minha vida, ao meu trabalho. Poesia é isso, né? Nos unirmos e todos em prol de uma única coisa, da cultura, que é a minha luta intensa e gigante, cada dia mais. Então, já falei para você, Priscila, a qualidade deste grupo é indiscutível. É uma honra, né? Poder a gente estar assim, num nível tão alto de poetas, né? Uma Sim, diversidade grande, mas com uma qualidade maravilhosa. É isso. verdade. A minha Obrigada, gratidão. Shirley. Tá Obrigada, bom? Shirley, por suas Beijo. palavras. Obrigada por estar aqui conosco. Se quiser compartilhar um pouquinho aí que você, essa semana, acho que recebeu um prêmio, né? Recebi um na quarta-feira e ontem tive a surpresa que vou receber um no próximo domingo também, graças a Deus. Maravilha, parabéns, parabéns. Isso tudo é retorno do grande trabalho que a poetisa Shirley Ferro realiza dentro e fora da arte, né? Levando a sua arte para todos os lugares. A Shirley ela tem vários trabalhos sociais, trabalhos com o coletivo, tem um movimento poético também que ela lidera. Então, assim, muitas movimentações em prol da arte e da literatura. E com certeza foi merecidíssimo esse prêmio e outros que virão, né, devido ao Sim, grandioso trabalho que você vem realizando, viu? Parabéns. obrigada. Esse mês eu recebi dois em reconhecimento ao trabalho social que eu faço, né? Recebi no dia 22 de novembro da Revista Paulista, é, um reconhecimento de fazer a diferença na vida dos demais com o meu trabalho poético e social, né? Recebi pela Academia Mundial de Letras da Humanidade também, por ser uma escritora que leva a poesia e a arte, né? Através de terapia mesmo, né? Uso a poesia para ajudar as pessoas com mensagens, né? Fora meu trabalho social em todas as áreas, né? E vou receber mais um agora no domingo, né? Que aí é Melhores Poetas do Ano também, né? Então, Perfeito. é isso aí. Parabéns. Estamos aí, estou num movimento muito grande, vou incluí-los do aniversário de São Paulo. Estou à frente do movimento dentro da cidade, com palanque, com poesias e músicas. Perfeito, maravilha. Tá? São Paulo Manda- merece, que é uma grande cidade também, né? Sim, sim. Vamos levar a cultura cada vez mais longe, né? Não pode deixar isso morrer,
Com né? certeza. É isso aí. Obrigada, Agradeço aí Shirley. a todos. Agradeço. Então, estamos chegando ao final do nosso encontro, agradecendo aí a todos os poetas. Eu só estou aguardando aí o sinal, né, para a gente fazer o encerramento. Mas agradeço imensamente a presença de todos vocês, pessoas sensíveis, pessoas que conseguem transmitir seus sentimentos através dos versos, da arte, das palavras. E quando a gente. É engraçado ver, né, o quanto nós, poetas, escritores, a gente tem uma sensibilidade à flor da pele mesmo, né? A gente consegue. Chega num nível de sensibilidade, vou falar assim, não vou falar nem de PhD em escrita, não. Que às vezes as pessoas confundem, né? Eu acho que o nosso nível de sensibilidade, ele é bem alto mesmo, que a gente lê uma biografia e a gente consegue, parece que, entrar naquela história. Claro que assim, né? Estamos falando de Frida Kahlo, é obviamente que é difícil não sentir, né? Mas no outro encontro a gente tinha um outro tema totalmente diferente e também saíram belos poemas, que foi o Einstein, né? Que também já era bem mais complexo para escrever. Então eu só tenho a agradecer estar no meio de todos vocês. Vocês são maravilhosos, poetas incríveis, escritores incríveis, artistas é, de uma sensibilidade incrível, como a Shirley falou. Somos todos nós aqui privilegiados por ter nos encontrado, né? Muito bom mesmo. Agradeço a todos aí. E estou aguardando aqui o encerramento, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Dizer mais alguma palavra? Acrescentar mais algum detalhe, alguma coisa? Pode falar, Lana. Priscila, eu gostaria de agradecer a minha primeira vez participando de um evento tão importante. Eu estou muito honrada, principalmente por uma pessoa que nos inspira até hoje, né? Ela se foi, Sim, mas deixou muita inspiração para nós mulheres, principalmente para nós mulheres. E eu quero agradecer também aos meus conterrâneos que estão lá na live assistindo. Tá todo mundo lá mobilizado aqui assistindo. Torcendo maravilha. por mim, porque eu sou do interior, eu estou participando pela primeira vez assim. Estou começando agora também. E eu Sim. quero deixar meu agradecimento a todos. E até a próxima, se houver uma nova oportunidade. Sim, haverá sim mais oportunidades para todos nós. Obrigada, Lana. Obrigada. Posso ler mais um poema? Claro, fica à vontade. Assim, é um poema que eu escrevi sobre a minha pessoa, como mulher também, como Frida, né? Foi mulher e ela colocava as dores dela. Então, Sim, eu fiz esse poema, né, sobre a minha pessoa. E eu acho que ele cabe aqui, hoje. sim, perfeito. Todas as que sou. Às vezes, no espelho, não me vejo. Encontro as que já fui. A menina que foi filha, a mulher que amou até doer, a que se perdeu em ser esposa, a que se renasceu em ser mãe, e a que agora aprende o mais difícil, amar-se. Todas moram aqui. Às vezes se esbarram, se olham com desconfiança, mas ficam, porque já sou todas. É um silêncio bonito, é ali que me encontro, onde o mundo não alcança, mas eu, enfim, existo. Nossa, perfeito. Podia até ter escolhido esse também para homenagear, porque ficou perfeito. Obrigado, Pri. Parabéns, cara. Obrigada. Alguém mais tem algum poema para compartilhar conosco? Não precisa ser no tema, tá, gente? Poderia ler um poema Sim, que chama Poemas de Fogo. Também é por uma pessoa bem especial, que diz o seguinte: aroma de rosas vermelhas, embriagante, deveras envolvente, como as penas das asas de uma fênix, a servir como bálsamo para os meus sonhos. O riso tão inexplicável e hipnotizante, a qual faz mistério com seus lábios, e de pequeno se fazem menções, as linhas do surreal de quem nada sou. E fada sois ao surgires de algum lugar distante, para adentrares meu tempo e dele fazer-me infinitamente contemplar-te, tua presença manifesta o cintilante que não via,
em dias no meu olhar, mas que agora os deixo versar. Alejandra de pureza transpassante, como poemas de fogo a queimar, as noites que ninguém nota, quando a lua vem para mostrar. Quanto o romper das manhãs são tuas marcas indeléveis que fixam em mim a musa lírica, no ciclo mutável que não tem fim. Por seres a dona do que não se revela, mas perpetua diante do inevitável, o paraíso ao qual sou inteiramente levado, a ter a visão do encontro absoluto contigo. E nesses teus cabelos loiros e insubstituíveis, a corroer o coração pulsante a qual sangra, sem significado aparente, mas que no último minuto despertaria-se com o seu imaculado respiro. Uau! Inspiração profunda aí, hein? Lindíssimo. Parabéns, Ricardo. Maravilhoso. Pri, Oi? Shirley, Pode é falar, a Shirley. Shirley. Aí eu achei um curtinho aqui do meu novo livro, pode ser? Claro. Então vamos lá. Só abre a sua câmera que tá aí. Abriu? Sim. Então vamos lá. No centro, Jesus. No sopro do vento, na brisa que acalma, na dor que enfrenta e cura a alma. No gesto pequeno, no olhar que conduz, no amor sereno, luz sobre luz. E cada passo, em cada cruz, no centro da vida, o Mestre Jesus. Arrasou. Lindíssimo. Obrigada, obrigada. Perfeito. Muito bom. Muito Fechando com, obrigada. fechando com chave de ouro. Aqui agradecemos a todos aí. Acho que agora estamos encerrando. Tá? Um grande abraço. Agradeço aí a todos os organizadores da feira, ao Romário Filho, embaixador, e a todos vocês. Muito obrigada mesmo a todos. Obrigada.